Bom dia, abra sua Bíblia no Velho Testamento, Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14 até 18. Farei a leitura. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém? O título do sermão desta manhã é Porque Ruth acompanhou Noemi. Porque a nora, Ruth, acompanhou a sua sogra, Noemi. E para responder essa pergunta, é necessário que eu fale a respeito da Noemi. Quem ela era e como ela agiu. Porque a resposta a essa pergunta está justamente na pessoa de Noemi. Irmãos, eu percebi que a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa espiritualidade é profundamente afetada por dois fatores. O primeiro fator é a família. Família. Quando a família está em paz, quando os integrantes da família, pais e filhos, marido e esposa, estiverem em paz, a nossa fé também vai tranquila, sem grandes obstáculos e dificuldades. Mas quando a família começa a ter brigas, entre membros da família, conflitos, desavenças, a nossa fé também é profundamente afetada por isso. Alguns deixam de vir à igreja, outros mudam de cidade para outra, alguns ficam tão deprimidos, outros tão revoltados, e isso afetam negativamente o crescimento da nossa fé. E outro fator que também afeta muito a nossa espiritualidade, a nossa jornada espiritual, é o fator econômico, a situação financeira. Quando a situação financeira está numa boa, negócios estão indo bem, lucro cada vez maior, nossa fé também mais ou menos acompanha esse ritmo. Mas quando a situação não está boa, isso afeta demais a nossa fé. Alguns se aproximam mais de Deus, mas outros se afastam de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito do relacionamento entre a nossa fé e a situação econômica ou financeira em que nós nos encontramos. A nossa fé tem tudo a ver com o que comer, beber e com o que se vestir. E a história de Noemi é justamente nos dá algumas lições a respeito disso. Eu gosto mais a história dessa mulher, Noemi e da Ruth, do que a história de Abraão. Porque quando se fala em imigração, porque nós somos filhos de imigrantes, muitos pastores citam esse texto de Abraão, atendendo ao chamado de Deus, ele deixou a sua terra natal, família, e foi indo conforme a condução de Deus. Abraão foi porque Deus falou para ele. Houve um encontro assim, um pouco fora de comum, que não é algo facilmente encontrado no dia a dia em nossas vidas. Mas Noemi não. Eu me identifico muito com ela, porque Noemi deixou a sua terra,
a sua cidade, Belém, Judá, para emigrar para um país vizinho chamado Moabe, por um único motivo que a Bíblia fala. Então veja novamente a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 1. Como é que começa o livro de Ruth? Começa assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Houve fome, Judá. O motivo que levou o seu marido, Elimeleque, a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilom, foi justamente fome. Eles emigraram para outro país estrangeiro em busca de melhores condições de vida. Para ser mais direto, em busca do alimento. Em busca do alimento. E não foi assim que seus pais, a maioria aqui nasceu no Brasil, mas eu acompanhei meus pais. Eu tinha 12 anos de idade quando meus pais vieram para cá, no ano 71. E me lembro muito bem até hoje, quando eu perguntei para o meu pai, por que papai veio para o Brasil? Ele disse claramente para mim, porque em busca de melhores condições de vida, para dar uma educação melhor para vocês, porque naquela época, hoje em dia já a situação se inverteu um pouquinho, mas naquela época a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Então meus pais deixaram a Coreia do Sul e vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, em busca do alimento. E Noemi fez isso. E nós precisamos nos lembrar que nossa vida espiritual, nossa vida cristã, sempre tem que ser entendida e vivida dentro do contexto da realidade. Nós não estamos vivendo um mundo utópico. Quando se fala em reino de Deus, não é um mundo utópico. Você tem que viver segundo os padrões, segundo os princípios do reino de Deus, mas aqui na terra, com os pés firmes no chão. Por isso, o livro de Ruth nos dá grandes ensinamentos. Bom, Noemi deixou a sua terra natal em busca de melhores condições de vida, em busca do alimento. Eu não vou chamar ela de materialista por causa disso. Porque o próprio Jesus Cristo, quando ensinou seus discípulos a orarem, diz, orem pelo pão de cada dia. Não é assim que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, seja feita a tua vontade, na terra, no céu, e logo em seguida vem o quê? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Após ser exaltado e louvado o nome de Deus, seu reino, a segunda frase não é livrai-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, perdoe as nossas dívidas, não, foi o pão de cada dia, pão de cada dia. Claro que ele se refere a pão físico, mas também espiritual. Mas essa sequência tem importância. Jesus nunca chamou alguém que busca pelo alimento de materialista, mundano, profano, falta de fé. Quando o povo de Deus saiu do Egito, a primeira coisa que o povo pediu a Deus era o quê? Comida, alimento. E Deus prontamente atendeu ao pedido, à petição do seu povo, dando maná e codornas a eles. Não somente pão que viverá o homem, mas pela palavra de Deus, do Senhor. Isso significa que o pão também é importante, é necessário para a nossa existência. Aliás, a história da humanidade, a história pela sobrevivência. Se você não quiser usar a palavra sobrevivência, então use subsistência. Até dia de hoje, grupo de pessoas mudam de um lugar para outro em busca do alimento. Vocês devem ter visto muitos haitianos por aí fora. Agora aqui em São Paulo também. Por que eles deixaram seu país de origem e vieram para cá? Em busca do alimento. Você está aqui, nós estamos aqui, em busca das necessidades básicas. Nem por isso eu vou chamar você de materialista e nem você de mim de materialista. Da mesma forma
que Noemi deixou a terra natal em busca do alimento, o mesmo motivo também levou Noemi a voltar para a cidade de Belém. Veja capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar. Noemi deixou a sua terra natal em busca do alimento e volta novamente à sua terra natal em busca do alimento. Irmãos, Noemi, ela perdeu o marido numa terra estrangeira, perdeu seus 2 filhos queridos. Ela se tornou viúva. Tem alguma viúva entre nós aqui? São muito jovens ainda. Talvez seu pai tenha falecido e sua mãe se tornou viúva. Sabe qual é a maior preocupação de uma viúva? Sabe qual é a maior preocupação de uma mulher que acabou de se tornar viúva? É o sustento. Eu sustento o pão de cada dia. Marido morreu. Os 2 filhos morreram. Noemi sozinha. Ela estava desesperada. Deve ter orado a Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou me sustentar? E ainda sustenta 2 noras que me acompanham. O que eu vou fazer agora? Diferentemente da sociedade atual, naquela época, viúva, ela não tinha meio de produção. Hoje em dia a mulher trabalha, tem loja, se vira. Naquela época não. Viúva era praticamente um elemento marginalizado da sociedade. Eu não vou chamar Noemi de materialista por causa disso. Em busca do alimento, ela se mexeu, ela se mobilizou. Capítulo 1, versículo 21. Quando Noemi voltou para Belém, ela diz o seguinte: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. De mãos cheias ela deixou a cidade de Belém, mas 10 anos depois, quando ela retornou a Belém, ela estava de mãos vazias. Irmãos, no ano 70, como eu falei para vocês, os coreanos que vieram para cá, seus pais, vieram porque tinham certas condições financeiras razoavelmente boas. Porque o governo coreano não deixava as pessoas saírem do país, porque havia uma escassez muito grande de dólar. Que me lembre, segundo o que meu pai me disse, o governo só deixava uma família emigrar para outro país com apenas $500, não mais do que isso. Somente os que realmente tinham certas condições financeiras que podiam sair do país. Os pobres, por mais que quisessem sair, não podiam, porque não tinham condições para pagar, para bancar toda aquela tramitação de papelada e tudo mais. Meu pai veio para cá porque ele era relativamente rico na época. Noemi também era relativamente rica na cidade de Belém. De mãos cheias ela saiu, mas 10 anos de sua vida em Moabe não foi muito fácil. Hoje em dia eu vejo muitos que deixaram o Brasil, que foram para os Estados Unidos, retornando para o Brasil. Eu vejo alguns que deixaram a Coreia do Sul, estão retornando novamente à Coreia do Sul. Está tendo essa permuta de imigrantes. Por que isso está acontecendo? A situação financeira está caótica, está muito instável. Todos estão em busca do alimento. E o que aconteceu com Noemi também.
Aí surge agora a Ruth, que é a nora. Ela podia muito bem ficar com sua concunhada, que também era moabita, a órfã, deixando a Noemi voltar para a terra dela. Mas a pergunta é a seguinte: por que a Ruth, diferentemente da órfã, resolveu acompanhar a Noemi? Veja a situação, como é que ficou. A Noemi, ela não parou de reclamar. Acho que é melhor a gente procurar esses versículos, ou vou citar para vocês. Eu vou citar, tá? Capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois a mão do Senhor voltou-se contra mim, tá? O que a Noemi falou. Versículo 20: pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Versículo 21, segunda parte: o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi não parava de reclamar, mas com toda razão. Ela perdeu o marido e seus 2 queridos filhos. Então ela olhava para o céu e dizia assim: Deus, você se voltou contra mim, você trouxe toda essa desgraça, você amargou a minha vida, eu não tenho nada. E Ruth vendo isso. A meu modo de entender, Noemi não deveria voltar para a cidade de Belém, que simbolicamente representa a presença de Deus, Deus Jeová, bondoso, todo-poderoso. Ela devia mais se afastar desse Deus que desgraçou a vida dela. Ela devia seguir as noras, e não as noras seguirem a sogra. Noemi devia, talvez, mudar de Deus. Deus de Moabitas, naquela época, se chamava Quemos, se não me engano. Noemi devia abandonar seu Deus Jeová e seguir um outro Deus. Que Deus é esse? Porque quando eu orei pela vida do meu marido, eu não sei por que o marido morreu, nem porque os filhos morreram, talvez de doença, sei lá, acidente, mas ela deve ter orado incessantemente, com todo ardor, com toda sinceridade. Oh Deus, não deixe meu marido morrer, não leve meus filhos. Ela ficou tão amargurada, com tanta raiva, com tanto ódio. Ela devia cuspir na cara de Deus, abandoná-lo e buscar outro Deus, talvez Quemos. Olha, acho que vou acompanhar vocês, minhas noras. Talvez conhecer esse Deus que vocês adoram. Talvez tentar uma outra coisa. Ruth viu tudo isso e mesmo assim resolveu seguir, acompanhar a sua sogra. O texto que nós lemos nos dá algumas pistas. Por exemplo, talvez, porque a Bíblia não fala claramente, então nós temos que fazer algumas suposições, talvez a Ruth sentiu pena da sua sogra, claro, ficou viúva, assim como ela também ficou, coitada, velhinha, não tem nada, agora resolve voltar para a sua terra natal, sentiu aquela compaixão por ela, então ela resolveu acompanhá-la, é lealdade, porque o texto diz que, não insista comigo, né? Que te deixe, que não mais te acompanhe, aonde for eu também irei, onde a senhora morrer eu também vou morrer. É a lealdade, né? Em coreano se chama isso de uri, quem entende, entende, é lealdade. Mas será que só lealdade que realmente fez com que Ruth acompanhasse sua sogra, Noemi? O próprio texto também fala, a declaração da Ruth: o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, Noemi tinha fé. Provavelmente Noemi deve ter falado durante os 10 anos de vivência sobre Deus dele. Quando Deus era poderoso, como Deus tirou seu povo do Egito, como Deus separou as águas do Mar Vermelho, como Ele parou as águas do Rio Jordão,
como ele ajudou seu povo a conquistar a terra prometida, como ele conquistou Jericó e outros povos oponentes. Noemi deve ter falado a respeito de Deus todos os dias a ela, e a Ruth aceitou isso. E quando ela decidiu que iria voltar, a Ruth, no mínimo, deve ter ficado curiosa em querer conhecer quem é esse Deus, quem era esse Deus. Não mais indiretamente por meio do testemunho da sua sogra, Noemi, mas ela queria experimentar pessoalmente quem era esse Deus. É como se uma mulher que fosse muçulmana, num país muçulmano, se casou com um cristão, né, e se converteu ao cristianismo, e quando a família decidiu mudar ou voltar para o país de origem, que era um país cristão, né, e essa nora teria aquela curiosidade em querer conhecer. Afinal de contas, quem é esse Deus? Como é o povo de Deus? Mas, irmão, sua lealdade, sua curiosidade não me justificam o acompanhamento da Ruth. E começo a perguntar, e você também deve ter feito a mesma pergunta algumas vezes: por que a Ruth acompanhou a sua sogra Noemi? Porque aparentemente a situação é paradoxal. Ela reclama de Deus, no entanto ela está indo em direção a Deus. Aí que está a questão. A Ruth presenciou e acompanhou a sua sogra Noemi, não pelo que ela falou, mas pelo que ela fez. Isso não é interessante? Ela vive reclamando. Vou fazer um pequeno teatro aqui. Suponha que Deus está aqui, e a Noemi está aqui. Ela devia se afastar de Deus, mas ela fez isso. E cada vez mais se aproximando de Deus. Estranho esse comportamento dela. Isso deve ter deixado a Ruth, no mínimo, perplexa, no mínimo surpreendente. Porque eu vejo a minha nora, a minha sogra, reclamando de Deus, não sei o que, trouxe a minha desgraça, tal, é a amargura, não sei o que. Mas eu vejo ela se aproximando cada vez mais de Deus, indo em direção a Deus. Afinal de contas, que Deus é esse? Que mesmo reclamando, ela continua com Ele. Não foi fácil, como eu falei, para Noemi voltar, porque ela saiu de mãos cheias e está voltando de mãos vazias agora. Ela tem que passar por vergonha. Por que Noemi voltou para Belém? Pelo alimento. Mas esse não foi o único motivo. A Bíblia fala claramente. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor veio auxiliar seu povo em Judá, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar. Ela voltou em busca do alimento, mas ela creu plenamente que quem deu esse alimento ao seu povo era Senhor. Em outras palavras, ela encarou acontecimentos e fatos da vida sempre à luz do relacionamento que ela tinha com Deus. Não importava se a situação era boa ou ruim, ela sempre colocou Deus em primeiro lugar. Ela sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, que Ele era o centro da humanidade, o centro de acontecimentos. Ela sabia que o bem-estar de uma pessoa dependia se Deus estava contra ou a favor dela. Não importa se a situação está favorável ou desfavorável.
quando você mantém sua fé firme, quando você mantém sua direção constante, isso atrai as pessoas. Se lembram do sermão do pastor Davi, domingo passado? Que a chave não está apenas nas mãos do Pedro, discípulo, mas está em nossas mãos? Que você pode conectar os incrédulos a Deus? Não é só evangelizando verbalmente, mas mostrando sua fé firme, inabalável, mesmo em situações difíceis. Noemi tinha a mesma fé daquela mulher cirofenícia, que diz o seguinte: até cachorro está para pegar as migalhas que caem da mesa do patrão. Era com essa humildade, com esse senso de urgência, que ela buscou Deus. Mas o que está acontecendo conosco hoje em dia? Basta aparecer um obstáculo na vida, logo já reclama e abandona Deus. Tem gente que muda de religião, tem gente que muda de igreja, tem gente que busca cartomantes, tem gente que busca aqueles que se dizem, auto-intitulam profetas. Se negócio vai bem ou não, quem está com as rédeas na mão é Deus, não é um ídolo, não é um cartomante, não é um xamã, não é um falso profeta. Eles não têm capacidade. Um diácono da nossa igreja uma vez contou uma história muito interessante. Ele foi viajar Europa, acho que era Inglaterra, Holanda, não sei exatamente qual cidade, só que ele perdeu o passaporte. Ele perdeu tudo, carteira, passaporte, dinheiro, tudo. E no desespero ele tinha que buscar ajuda. Então ele ligou para o consulado. Ele ligou para o consulado brasileiro em Londres. Aí um funcionário atendeu. Aí ele disse: olha, eu perdi meu passaporte, eu estou precisando de ajuda. A primeira pergunta que o funcionário fez foi o seguinte: qual é seu tipo de passaporte? Em outras palavras, qual é a nacionalidade sua? Ele respondeu: meu passaporte é coreano, mas eu vivo no Brasil. O funcionário disse assim: passar bem, meu senhor. Pum! Desligou o fone na cara dele. O que isso significa para nós? Você tem que buscar ajuda no lugar certo. Adianta um coreano ligar para o consulado brasileiro lá fora? Você tem que ligar para o consulado coreano, porque você tem passaporte coreano, você é coreano. Adianta você buscar ajuda num cartomante, gente, num pseudo-profeta. Sobre a mudança de igreja. Você muda de igreja para outra e assim por diante. Existem algumas justificativas, causas justas para você mudar. Por exemplo, você morava em Bom Retiro, depois mudou para, sei lá, Aclimação. Então você vai procurar, por questão de logística, procurar uma igreja que ficar mais próxima da sua residência. Uma causa justa. Talvez o idioma, a igreja que você frequentava não fala coreano, não fala português, só fala inglês, o culto é tudo em inglês. Você vai mudar de igreja, por causa justa. Talvez a igreja não ofereça as melhores condições para a educação de seus filhos, na formação espiritual, aí você muda de igreja. Sei lá, você casou com um irmão que frequenta outra igreja, você acompanha marido. Hoje em dia é marido que acompanha a esposa também. Existem um monte de fatores que são causas justas para você mudar de igreja. Agora, mudar de igreja, de uma igreja para outra, porque suas orações não são atendidas. Mudar de uma igreja para outra porque a condição financeira não está melhorando. Pelo amor de Deus, irmão.
É como se, é tão incoerente, como se eu dissesse assim para vocês: olha, quando eu oro, trancado no meu quarto, lá em casa, Deus me atende orações imediatamente. Mas quando eu vou na cozinha e oro, Deus não me atende tão rapidamente. Você acha que as igrejas locais agora viraram zonas de Wi-Fi? Nessa igreja o sinal pega bem. Naquela igreja, não, o sinal está fraco. Irmãos, não é questão de localidade, é questão de espiritualidade sua. Pior do que mudar de igreja é você buscar outra fonte, outro Deus, ídolo, cartomante. Ou aqueles pseudo-cristãos que também são pseudo-profetas, que ficam fazendo profecias. Irmão, o que o cartomante faz, o que o xamã faz, o que pseudo-profeta faz, é tudo jogo de probabilidade, vocês sabem disso. É adivinhação, não é profecia. O que o profeta faz na Bíblia, então isso fique bem gravado para vocês. O que é profeta, segundo a Bíblia? O que o profeta faz? Isaías, Jeremias, Miqueias, Abacuque, né? Cita profetas que você conhece, até o João Batista. O profeta que é realmente profeta apresenta 3 elementos. O padrão profético dele é bem determinado, isso não muda. O primeiro elemento é que o profeta sempre acusa, aponta ou indica o erro do povo. Se o povo não tem consciência do que fez, do pecado que cometeu, então ele ajuda o povo a reconhecer onde ele errou. Então ele aponta pecados. Vocês podem verificar, ao longo da Bíblia, Deus instituiu profeta quando o povo estava pecando. João Batista, por exemplo, qual foi a primeira frase que ele clamou? Arrependam-se dos seus pecados. Ele veio mostrar que o povo estava pecaminoso, estava cometendo pecado contra Deus. A questão moral e ética sempre está presente. Agora, qual é a definição do falso profeta, segundo a Bíblia? Quem é que pode me definir? O que é falso profeta? Aquele que só diz coisas agradáveis aos ouvidos do seu povo. Quando você procura um cartomante, um xamã, um pseudo-profeta, ele não diz o que é certo ou o que é errado. Para ele não interessa. Ele não dá lição de moral para você. Ele não aponta seu pecado porque ele precisa ganhar dinheiro. Se começar a dizer, você é pecaminoso, você não presta, não sei o que e tal. Vá. Ele vai pagar pela sessão? Não paga. Então só diz coisas agradáveis. Ele não toca no assunto, na moral ou ética, nada. O verdadeiro profeta, levantado pelo Senhor, com audácia, com ousadia, ele aponta onde você errou. Isso é pecado, irmão. Isso é adultério. Isso é desobediência. Pode até levar pedrada, mas ele aponta. Se não souber, ele ensina, mostra. Não foi assim quando Davi cometeu adultério? O profeta lá, qual é o nome do profeta? Eu esqueci. Natã, obrigado. Natã contou uma história, tal, no fim, ele ajuda o Davi a reconhecer que ele cometeu um pecado grave. Isso é profeta, gente. Segundo elemento, ele conduz você ao arrependimento. Cartomante faz isso? Xamã faz isso? É que vocês nunca procuraram cartomante ou xamã, né? Então, esquece. Nós não somos desse partido. Diz que na Coreia, a igreja na Coreia do Sul, tem uma estatística mostrando que 30% daqueles que frequentam a igreja
já procurou uma vez na vida cartomante, xamã e assim por diante? 30%. Não, nós não, né? Jamais que isso. Segundo elemento, leva você ao arrependimento. Conduz você ao arrependimento. E terceiro, o final, o último elemento, é restauração do seu relacionamento com Deus. Então, repito, profeta mostra seu erro, o certo e errado. Leva você ao arrependimento. E, por fim, restauração do seu relacionamento com Deus. Cartomante faz isso? Nada disso, gente. Não faz isso. Para ele não interessa o que é certo ou o que é errado. Ele só vai contar maldição e bênção. Faça isso, você será abençoado. Se não fizer isso, vem com ameaça, gente. Qual é a cor da estação? Amarela ou vermelha? Amarela. Isso não é profecia, gente. Isso é adivinhação. É jogo de probabilidade. Tamanho grande ou tamanho pequeno? Tamanho grande. Isso não é profecia. Eu me caso com moça A ou moça B? Moça A. Isso não é profecia. Se vocês quiserem esse tipo de respostas, não procurem cartomante, me procurem. Eu vou dar respostas para vocês. Vou até dar um desconto caprichado para vocês. Porque é jogo de probabilidade. É hoje ou amanhã? Eu digo amanhã. Aí não deu certo. Porque você não orou direito, você não confiou, a sua fé ficou meio abalada. Então o que eu faço? Paga mais sessões para mim. Irmão, é preferível você decidir cara ou coroa. Porque a probabilidade é a mesma. 50% de acerto e 50% de erro. Irmãos, isso não é profecia. Tá? Então, não se enganem. Não se enganem. Quando fui na Coreia, eu estava com aquela vontade de tomar um cafezinho, né? Aí, na Coreia é muito comum você encontrar vending machines, né? Aquelas máquinas que vendem café, refrigerante e tudo mais. Aí, fui atrás de uma máquina, né, que vendia café. Nossa, uma variedade incrível de café. Café curto, longo, é amargo, doce, é com leite, é latte, não sei o quê, é cappuccino, uma variedade incrível. Então eu coloquei minha moedinha lá, inseri a moedinha e acabei tomando o café da minha preferência. Agora, se você quiser tomar um café, você tem que inserir sua moedinha na máquina que vende café. Não adianta colocar sua moedinha na máquina que vende refrigerantes. Você pode colocar 1000 moedinhas lá, você só vai ter refrigerante, não café. Café doce ou amargo? Às vezes a gente prefere doce a amargo, ou amargo a doce. Não interessa. Você tem que procurar a fonte certa. Sei que você está buscando alimento. Sei que você está buscando um copo d'água. Sei que está buscando pelas mesmas condições de vida. Tem que procurar fonte certa. No mínimo, Noemi fez isso. Ela estava amargurada. Ela estava frustrada. Ela estava decepcionada com Deus. A Bíblia não conta, mas se fosse eu, desculpa, é uma possibilidade remota, quem sabe, no meio dessa desgraça, se ela não teria tentado a se suicidar. Ela estava tão desesperada, sem nada e nada. No entanto,
ela continuou indo em direção a Deus. E o que fascinou a Ruth presenciou isso, afinal de contas, que Deus é esse? Que apesar da desgraça, apesar de toda essa tribulação, ela não larga esse Deus. Ela vai. Como eu tenho pregado nos últimos sermões, irmão, se a aprovação vem de Deus, a resolução dessa aprovação também vem de Deus. Se eu sou professor e elaboro uma prova com série de questões, eu tenho a resposta dessas questões. Você está amargurado porque o negócio não está indo bem? Você está magoado com Deus porque você perdeu o ente querido? Você está com raiva porque Deus parece estar contra você? Parece que Ele está trazendo para você toda essa desgraça. Vamos aprender com a dona Noemi. Ela reclamou, resmungou, deve ter xingado até, mas ela continuou indo em direção a Deus, porque ela sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Não vá atrás de outras fontes que não têm capacidade para te ajudar. Todo mundo sabe que você é cristão, não sabe? No lugar onde você trabalha. Todo mundo sabe que você é cristão, não sabe? Na escola onde você estuda. Todo mundo sabe que você é cristão onde você mora, não sabe? Eu quero saber que tipo de cristão você é. Como você é visto pelos outros? Um cristão que muda de igreja toda hora, muda de religião toda hora, ora ele era cristão, ora ele é outro. Ver você ir falar, consultar cartomante, ver você convidar alguém que diz que é profeta em casa e ainda paga. Sabe o que a Bíblia fala a respeito de uma pessoa que se comporta desse jeito? Tiago capítulo 1, versículo 8. Pessoa que tem mente dividida. Mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma pessoa instável em tudo o que faz. Vamos aprender com dona Noemi. Se você está com fome, pode clamar à vontade. Ué, Noemi fez isso? No entanto, ela foi abençoada. A Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo. Pode clamar, mas não pare por aí. Continue falando com Deus. Porque Jesus disse que Ele era pão da vida. É o alimento. Se está com sede, pode clamar também. Mas não para por aí. Fale com Deus. Permaneça em Cristo Jesus. Porque Jesus também disse que Ele era o quê? Água viva. Uma fonte inesgotável. Irmãos, curve a sua cabeça. Pense um pouquinho a respeito disso. Eu sei que você também foi tentado, infelizmente, foi tentado em buscar uma outra coisa que não seja Deus. Já foi? Ou está a fim de ir? Mas, por favor, lembre-se dessa palavra de hoje. O salmista estava certo quando ele confessou que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que a gente não enxergue nenhum feixe pequeno, fino de esperança, mesmo que os negócios continuam se afundando, dívidas aumentam,
que você fique sabendo que a nossa ajuda vem de Deus. Ele está provando a sua fé. Se a aprovação vem de Deus, a resolução também vem de Deus. Permaneça em Cristo Jesus. Nosso final, eu te garanto, nosso final será feliz. Isso que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?